Em seguida, disse que um deles o trairia. João 13:21 nos conta o que aconteceu. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e declarou: Eu lhes digo com toda certeza, um de vocês vai me trair. Ele também deu um novo significado ao pão e ao vinho da refeição, usando-os para falar sobre seu sacrifício que estava por vir. Lucas 22:19-20 registra suas palavras. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Este pão é o meu corpo, entregue por vocês. Lembrem-se de mim sempre que o comerem. Depois da refeição, pegou um cálice e disse: Este cálice representa uma nova aliança, selada com o meu sangue, derramado por vocês. Depois do jantar, eles caminharam até um jardim chamado Getsêmani. Lá, Jesus orou com grande emoção sobre o sofrimento que estava prestes a enfrentar. Sua angústia era tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. 3 vezes ele pediu se era possível evitar aquela dor, mas no fim aceitou o plano de Deus. Lucas 22:42 mostra sua oração. Pai, se quiseres, afasta de mim este sofrimento, mas que a tua vontade seja feita, e não a minha. Enquanto orava, Judas chegou com guardas e soldados. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, sinalizando quem deveria ser preso. Jesus foi levado e os discípulos fugiram. Exatamente como ele havia dito. Ele foi levado primeiro a Anás, depois a Caifás, o sumo sacerdote. Os líderes religiosos tentaram encontrar qualquer motivo para condená-lo. No fim, o acusaram de dizer que era o Filho de Deus, chamando isso de blasfêmia. Mas eles não tinham autoridade para executar ninguém. Então, levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos não encontrou razão para condená-lo à morte. Então, o enviou a Herodes Antipas. Herodes fez perguntas, mas Jesus permaneceu em silêncio e foi devolvido a Pilatos. Tentando libertá-lo, Pilatos ofereceu soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Os sacerdotes convenceram a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Mateus 27:22-23 nos mostra o que aconteceu em seguida. Pilatos perguntou: O que devo fazer com Jesus, o chamado Messias? A multidão gritou: Crucifique-o! Ele disse: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles gritavam cada vez mais alto: Crucifique-o! Por fim, Pilatos cedeu, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados romanos zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o vestiram com um manto roxo. Depois, obrigaram-no a carregar sua cruz até um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, onde ele foi pregado numa cruz entre 2 criminosos. Mesmo sofrendo profundamente, Jesus orou por aqueles que o estavam ferindo. Lucas 23:34 registra sua oração. Pai, perdoa essas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Do meio-dia até as 3 da tarde, toda a região ficou coberta por uma escuridão. Por volta das 3 horas, Jesus gritou bem alto e entregou seu espírito. Mateus 27:50-51 descreve esse momento. Jesus gritou novamente e então entregou o Espírito. Naquele instante, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Um oficial romano que testemunhou tudo disse: Este homem realmente era o Filho de Deus. José de Arimateia, que acreditava em Jesus em segredo, foi até Pilatos e pediu permissão para cuidar do corpo. Depois de obtê-la, envolveu o corpo em um lençol de linho com especiarias e o colocou em um túmulo novo escavado na rocha. Uma pedra pesada foi colocada na entrada e soldados romanos foram designados para vigiar, para que ninguém levasse o corpo. Mas a morte não teve poder sobre o Filho de Deus. Ao amanhecer do domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para aplicar especiarias no corpo de Jesus. Quando chegaram, a pedra já havia sido removida e o túmulo estava vazio.
Um anjo deu a elas uma notícia impressionante. Mateus 28, 5 a 6 relata o que o anjo disse: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele voltou à vida exatamente como disse que faria. Olhem o lugar onde ele estava deitado. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres e mais tarde aos seus seguidores. Durante os 40 dias seguintes, mostrou-se vivo para mais de 500 pessoas. Comeu com elas, continuou ensinando e provou que realmente havia ressuscitado. Esse foi o milagre mais importante da história e o coração da fé cristã. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma última missão aos seus seguidores. Atos 1:8 registra suas palavras: Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder. Então vocês contarão às pessoas sobre mim em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Ele pediu que esperassem em Jerusalém até que o Espírito viesse. Então, diante deles, foi elevado ao céu. 2 anjos apareceram e disseram que ele voltaria do mesmo modo. Os discípulos voltaram para Jerusalém e com cerca de 120 outros crentes, incluindo Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, passaram 10 dias em oração. Também escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos e esperaram pelo que Deus faria a seguir. Durante a festa de Pentecostes, uma celebração judaica da colheita, algo extraordinário aconteceu. Atos 2, 2 a 4 descreve o momento. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Então viram algo parecido com línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jerusalém estava cheia de judeus vindos de várias partes do mundo para a celebração. Quando ouviram os discípulos falando, ficaram impressionados, pois cada um os entendia em sua própria língua, mesmo sabendo que todos os discípulos eram da Galileia. Alguns zombaram dizendo que estavam bêbados, mas Pedro se levantou e, com coragem, pregou a primeira mensagem sobre Jesus. Ele explicou que aquilo que estavam vendo era exatamente o que o profeta Joel havia anunciado há muito tempo, que Deus derramaria seu Espírito sobre o povo. Pedro declarou que aquele que haviam crucificado era, na verdade, o Senhor e o Salvador prometido. Atos 2, 36 a 37 mostra a reação da multidão. Portanto, que todo o povo de Israel saiba com certeza que este Jesus que vocês crucificaram foi feito Senhor e Messias. Ao ouvirem isso, ficaram profundamente comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: O que devemos fazer agora? Pedro disse a eles que se arrependessem, fossem batizados em nome de Jesus e seriam perdoados, recebendo também o Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas, marcando o início da igreja cristã. Esses novos seguidores se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, passavam tempo juntos, compartilhavam refeições e oravam. Ajudavam uns aos outros, doando para os que tinham necessidade e se reuniam todos os dias no templo e em suas casas. Atos 2, 46 a 47 registra essa alegria. Todos os dias se encontravam no pátio do templo. Em suas casas, partilhavam as refeições com alegria e gratidão. Louvavam a Deus e eram bem vistos por todos. E a cada dia, mais pessoas se juntavam a eles e eram salvas. Os apóstolos realizavam muitos sinais impressionantes para confirmar sua mensagem. Um dia, Pedro e João curaram um homem que não podia andar desde que nasceu. A multidão ficou maravilhada. E Pedro aproveitou aquele momento para falar novamente sobre Jesus. Dessa vez, cerca de 5.000 homens creram. O crescimento repentino preocupou os líderes religiosos.
eles prenderam Pedro e João e mandaram que parassem de falar sobre Jesus. Mas os dois se recusaram. Atos 4, 19 a 20 registra a resposta deles. O que vocês acham que é certo? Obedecer a vocês ou a Deus? Decidam. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. A igreja continuava crescendo, mesmo com a perseguição ficando mais intensa. Quando Estevão, um dos primeiros escolhidos para ajudar na igreja, foi apedrejado até a morte por falar sobre Jesus, uma grande onda de perseguição se espalhou por Jerusalém, mas em vez de silenciar os cristãos, esse sofrimento ajudou a espalhar a mensagem. Os crentes fugiram para outras cidades e, onde quer que fossem, falavam de sua fé. Atos 8:4 mostra esse resultado. Os que haviam sido dispersos anunciavam a palavra de Deus por onde passavam. Filipe viajou até Samaria e começou a falar sobre Jesus ao povo dali. Embora os judeus normalmente desprezassem os samaritanos, muitos creram e foram batizados. Isso mostrou que a mensagem de Jesus era para todos, não apenas para os judeus. Filipe também encontrou um oficial da Etiópia e explicou um trecho do livro de Isaías. O homem creu, foi batizado e continuou sua viagem cheio de alegria. Uma das transformações mais marcantes na igreja primitiva aconteceu com um homem chamado Saulo. Ele era um grande perseguidor dos cristãos e estava a caminho de Damasco para prender mais seguidores de Jesus quando algo surpreendente aconteceu. Atos 9, 3 a 6 relata sua experiência. Quando Saulo se aproximava de Damasco, de repente uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que o chamava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e você receberá instruções sobre o que deve fazer. Cego por causa da luz, Saulo precisou ser guiado até a cidade. Durante 3 dias, ele não conseguiu enxergar. Então, um crente chamado Ananias foi enviado por Deus para orar por ele. Quando Ananias tocou em Saulo, algo como escamas caiu dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Saulo foi batizado e imediatamente começou a dizer às pessoas que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Esse homem, mais tarde conhecido como Paulo, se tornou o missionário mais influente da história cristã. Viajou por todo o mundo romano, fundando igrejas e escrevendo muitas cartas que mais tarde se tornaram parte do Novo Testamento. Em sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé visitaram Chipre e cidades da Ásia Menor. Paulo sempre começava nas sinagogas locais, pregando aos judeus. Mas, quando muitos rejeitavam a mensagem, ele passava a falar com os não-judeus. Atos 13, 46 a 47 registra o que ele disse. Era necessário que anunciássemos primeiro a palavra de Deus a vocês. Mas, já que vocês a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna, agora falaremos aos gentios. O Senhor nos deu esta ordem. Eu o coloquei como luz para as nações, para levar salvação até os confins da terra. Isso levou a uma grande questão. Os gentios precisavam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos? Alguns crentes diziam que sim, que era preciso seguir as leis judaicas. Um encontro foi realizado em Jerusalém para resolver isso. Pedro se levantou e explicou que Deus já havia mostrado aceitação ao dar o Espírito Santo aos gentios. Atos 15, 10 a 11 resume sua fala. Por que desafiar a Deus, colocando sobre os gentios um fardo que nem nós conseguimos suportar? Nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus, assim como eles. Os líderes da igreja concordaram que os não-judeus não precisavam seguir os costumes judaicos para se tornarem cristãos. No entanto, foram orientados a evitar certos comportamentos que poderiam ofender os judeus. Essa decisão abriu caminho para que a mensagem de Jesus se espalhasse pelo mundo.
Na segunda viagem missionária, Paulo entrou na Europa pela primeira vez. Na cidade de Filipos, ele e Silas foram presos e espancados por expulsar um espírito maligno de uma jovem escrava. Foram jogados na prisão. Por volta da meia-noite, enquanto cantavam e oravam, um terremoto poderoso sacudiu a cadeia, abrindo todas as portas. O carcereiro pensou que todos tinham fugido e quase tirou a própria vida, mas Paulo gritou para impedi-lo. Atos 16, 30-31 relata o que aconteceu em seguida. O homem perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Mais tarde, Paulo visitou Atenas, uma cidade conhecida por sua sabedoria e filosofia. Algumas pessoas zombaram de sua mensagem, mas outras ficaram curiosas e queriam saber mais. Alguns se tornaram crentes, incluindo Dionísio, membro do conselho da cidade. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo se concentrou em fortalecer as igrejas que já havia fundado. Passou 3 anos em Éfeso, onde muitas pessoas abandonaram a magia e a feitiçaria, chegando a queimar seus livros para seguir Cristo. Não importava o quanto sofresse, fosse espancado, apedrejado, náufrago ou preso, Paulo nunca deixou de pregar. Segundo Coríntios 11, 23-25, descreve parte do que ele suportou. Trabalhei mais do que a maioria, passei mais tempo preso, fui espancado muitas vezes e enfrentei a morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado, sobrevivi a 3 naufrágios e até passei 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Mesmo assim, Paulo continuou sua missão, fundando igrejas por todo o Império Romano. Também escreveu 13 cartas, chamadas de epístolas, que foram incluídas no Novo Testamento. Essas cartas explicavam as crenças cristãs e orientavam sobre como viver uma vida dedicada a Deus. Sua carta aos Romanos se destaca como uma das explicações mais claras sobre a salvação, mostrando que a fé em Jesus é o que torna alguém justo diante de Deus. Romanos 3, 23-24 resume essa ideia. Todos pecaram e estão longe da glória de Deus, mas por sua graça, através de Jesus Cristo, todos podem ser perdoados e aceitos. Romanos 10, 9 mostra como é simples ser salvo. Se você disser com a boca Jesus é o Senhor e crer de verdade que Deus o ressuscitou, será salvo. As outras cartas de Paulo abordaram muitos temas importantes. Em suas cartas aos Coríntios, ele lidou com problemas dentro da igreja. Em Gálatas, explicou que a salvação vem pela graça, não pela lei. Efésios focou na unidade dos crentes como um só corpo em Cristo. Filipenses falou sobre encontrar alegria, mesmo em tempos difíceis. Colossenses destacou a grandeza e autoridade de Cristo. Suas cartas a Timóteo e Tito deram conselhos para pastores e líderes da igreja. Outros apóstolos também contribuíram com cartas para o Novo Testamento. Tiago ensinou que a fé verdadeira se revela nas ações. Tiago 2,17 diz assim: a fé sem obras é inútil. Pedro encorajou os cristãos que sofriam por causa da fé, lembrando-os de sua identidade e esperança eterna. 1 Pedro 2,9 declara: vocês são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade preciosa de Deus. João focou no amor e alertou contra falsos ensinamentos. 1 João 4,8 afirma: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O livro de Hebreus explicou como Jesus cumpriu o Antigo Testamento e é maior que os anjos, Moisés e os sacerdotes. Judas alertou sobre líderes corruptos que distorciam a verdade. Juntas, essas cartas formaram as crenças centrais do cristianismo: salvação pela graça, a natureza divina de Jesus,
a Trindade, a autoridade das Escrituras, a promessa da ressurreição e a volta de Cristo. A Igreja enfrentou perseguições intensas por parte dos líderes judeus e romanos. Cristãos foram jogados aos animais, queimados vivos e crucificados. Mas sua coragem e amor inspiraram muitos a crer. Tertuliano disse certa vez: "O sangue dos mártires é a semente que faz a Igreja crescer." Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi executado por decapitação. André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e outros também foram mortos por causa da fé. Somente João morreu de velhice, embora tenha sido exilado na ilha de Patmos. Enquanto estava em Patmos, João recebeu uma visão que se tornou o último livro da Bíblia: Apocalipse. Apocalipse 1:9-10 registra o que ele escreveu. Eu, João, seu irmão em Cristo e companheiro no sofrimento, estava na ilha de Patmos. No dia do Senhor, fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Nessa visão, João viu Jesus, não como o Salvador sofredor, mas como o Rei vitorioso. Jesus enviou mensagens para 7 igrejas, com palavras de encorajamento e advertência. João teve um vislumbre do céu, um trono, anjos e adoração poderosa. Um rolo selado com 7 selos foi aberto, trazendo julgamentos como guerras, fome e morte. Em seguida vieram trombetas e taças, trazendo mais destruição. João viu símbolos assustadores: bestas selvagens, o número 666, falsa religião e grande sofrimento. Mas também viu seguidores fiéis, marcados pela proteção de Deus. Por fim, João viu a última grande batalha. Apocalipse 19:11-16 descreve o retorno de Jesus. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Aquele que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro. Em seu manto e em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás foi finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. Os mortos ficaram diante de Deus para serem julgados. Apocalipse 21:1-4 descreve o desfecho maravilhoso. Vi um novo céu e uma nova terra. Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A nova Jerusalém desceu do alto. Suas ruas eram de ouro, seus portões de pérola. Não havia necessidade de templo, nem mesmo de luz do sol, porque a glória de Deus iluminava tudo. Apocalipse 22:17 encerra com um convite cheio de amor. O Espírito e a noiva dizem: venha. Quem ouvir esta mensagem, diga: venha. Quem tiver sede, venha e receba de graça a água que dá a vida eterna. João terminou com uma oração que expressa o anseio de todos os crentes. Sim, vem, Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor esteja com todo o povo de Deus. Amém. Assim se encerra a grande história das Escrituras, do início da criação a um mundo novo, de um paraíso perdido no jardim a um paraíso restaurado numa cidade. O que o primeiro Adão perdeu, Jesus, o segundo Adão, resgatou. Por meio de Cristo, o plano eterno de Deus para salvar a humanidade e renovar todas as coisas foi cumprido. E o seu reino nunca terá fim. Toda promessa dita pelos profetas foi cumprida, toda profecia foi realizada. E cada seguidor de Jesus agora pode esperar uma alegria sem fim em sua presença. Se você achou útil este panorama completo da Bíblia, convidamos você a explorar nossos outros vídeos, onde mergulhamos mais fundo em livros, personagens e lições da Palavra de Deus. Nosso objetivo é ajudar você a crescer na compreensão das Escrituras e no seu relacionamento com o Senhor. Obrigado por caminhar conosco nessa jornada incrível. E lembre-se, essa história ainda não terminou. Você faz parte dela. E os capítulos mais incríveis ainda estão por vir.
Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te envolva com seu amor perfeito. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar este vídeo e continuar descobrindo as verdades maravilhosas escondidas nas páginas da Bíblia.